Piscianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de agosto. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Piscianos, sejam todos muito bem-vindos à vossa leitura. Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje a gente vai começar por ver quais são as energias predominantes para o mês de agosto. Energias predominantes para o mês de agosto com o tarô da semente estelar. Quais são as energias predominantes para os piscianos para agosto na semente estelar? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Piscianos, mês de agosto. Caíram já as duas, boa. Baby steps, passinhos de bebê. Ação, siga sua intuição antes que faça sentido. Aqui tá falando sobre pequenas ações que te levam onde você precisa e falando para você começar a agir antes de entender o que você está sentindo e o que está te impulsionando a agir. Depois saiu Star Bathing, banho de estrelas, corpo de luz, grelha de cristal, transmissão e ativação. No final do deck, Weight of the World, peso do mundo, limites, deixe ir, não é seu para carregar. Bom, eu vejo o pisciano passando aqui ao longo do mês de agosto por um momento de alívio. É alívio, né, que eu posso falar? É alívio. É você tentando se aliviar de uma situação que estava pesada demais. Tentando se recuperar de uma situação que estava desgastante demais. Tentando se recuperar de um trauma. Tentando sair de uma realidade e entrando numa nova. Ok. Vamos ver então com o oráculo. O oráculo não, com o tarô. Qual é que é... O que está acontecendo com o pisciano no mês de agosto? Que energia é essa? E o que está acontecendo na vida do pisciano no mês de agosto? O que está acontecendo na vida do pisciano no mês de agosto? Peixes, mês de agosto. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Piscianos, mês de agosto. Começamos logo com o sol. Fantástico. Rei de ouros. Quatro de paus. Oito de espadas. E 3 de copas. No final do deck, 4 de ouros. Que engraçado, gente. Não sei se vocês repararam, mas saiu aqui na mesa, caiu uma carta de cada naipe e um arcano maior. A gente tem um arcano maior, não é? Que é o sol. Depois temos uma carta de ouros, uma carta de paus, uma carta de espadas e uma carta de copas. E no final do deck, uma outra carta de ouros, que a gente já vai falar em seguida. O que é bastante evidente aqui pra mim?
no mês de agosto pro pisciano, que vai acontecer pro pisciano. Eu vejo você entrar numa fase onde você ganha clareza sobre o que está acontecendo. Clareza sobre o que você está sentindo, por que você está sentindo. Clareza sobre o que você precisa de fazer. Clareza sobre como você deve agir a partir de agora. É um momento, por isso que tu tá falando aqui, um alívio. É um alívio porque não é porque você consegue encontrar a solução da sua vida, não. Mas sim porque você agora consegue saber o que fazer. Não é que você resolva todos os problemas no estalar de dedos, não. Mas você encontra um mapa de como resolvê-los. Fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E o que a gente vê aqui, nesse mapa? A gente vê Rei de Ouros e 4 de Ouros. A nível material, a nível físico, eu vejo alguém que tem estabilidade. Alguém que... Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você com o que você trabalha, mas mesmo que você ache que não é suficiente, aquilo que você faz te dá mais do que suficiente para você ter uma vida estável, para você ter saúde, para você ter comida na mesa, para você poder cuidar do seu corpo. Tudo aquilo que você tem neste momento é mais do que o que a maioria das pessoas tem. Por isso existe estabilidade aqui. Mas por outro lado, existe também um apego a essa estabilidade. Aquilo que não te permite crescer mais é o medo de perder aquilo que você já tem. Se você não tivesse medo de perder aquilo que você tem, você poderia chegar muito mais longe. Depois nós temos 4 de paus. A carta de paus, que é a nossa carta que fala da espiritualidade, conexão com a espiritualidade. Eu vejo você sentindo que é amado, sentindo que tem uma conexão divina, sentindo que tem seres do outro lado olhando por você. Essa clareza que vem é como uma certeza de que Deus está ali do seu lado. A certeza de que você tem um anjo da guarda. A certeza que você tem um guia. Você sente isso. Obviamente não é visível, mas você sente. E por muito tempo você não sentiu. Isso é uma das maiores mudanças que acontecem aqui para você. Você agora tem essa certeza, mesmo que não entenda racionalmente o como, internamente você sabe que isso é verdade, você sabe que eles estão ali, você sabe que você é guiado, você sabe que tem algo maior te mostrando o caminho. Depois a gente tem o 8 de espadas. E o 8 de espadas me fala sobre confusão mental. A mente. A mente está cheia de espadas porque você pensa muito em tudo aquilo que você queria fazer, poderia fazer, deveria ter feito, gostaria de fazer e não faz. Sonha em fazer e imagina que é impossível. Lembra do passado. Pensa no futuro. Preocupa-se com tudo e mais alguma coisa que pode acontecer, que já aconteceu. A gente tem aqui uma mente de um pisciano caótica. E uma das clarezas que você tem a partir de agora é: essa mente precisa de silêncio. Você não precisa de tanta informação aí. Não precisa de se preocupar com tanta coisa. Não precisa de remoer tanta coisa
ruminar tantos pensamentos, tantas situações e acontecimentos. Essa ruminação te prejudica. Mas essa é a clareza que vem aqui. Você não precisa de pensar em tudo, não precisa de resolver tudo, não precisa de chegar a todos os lugares. Por último, 3 de copas. O 3 de copas me está falando aqui sobre momentos de alegria, momentos de felicidade e contemplação da vida, mas fala também para alguns, atenção, isso não é para todos, para alguns, uma das clarezas que você pode acabar por perceber é que você desenvolve sentimentos por mais que uma pessoa. Por exemplo, você está apaixonado por uma outra pessoa. E isso se torna muito claro para você. E atenção, isso não é para todo mundo. Para algumas pessoas se torna claro que você está apaixonando por outra pessoa. Para outros, contexto geral, a gente tem aqui momentos de satisfação, momentos de alegria, momentos de contemplação da alegria, da convivência. Fantástico, fantástico. O que mais? O que mais podemos saber aqui? Mensagens, conselho e direcionamento para os piscianos no mês de agosto. Mensagem, conselho e direcionamento para os piscianos no mês de agosto. Quais são as mensagens, conselho e direcionamento para os piscianos no mês de agosto? Gratidão. O que é o Sol? A morte. O que é o Rei de Ouros? Rei de Espadas. O que é o 4 de Paus? Sete de Ouros. O que é o 8 de Espadas? Rei de Copas. E o que é o 3 de Copas? A Estrela. E uma rainha de copas no final do deck. Gente. Adoro. Adoro como as cartas se comunicam. É incrível. Primeiramente, debaixo do Sol a gente tem aqui a carta da morte. Tá me falando sobre a tal clareza que você ganha, que você adquire. A clareza que você adquire aqui a partir do mês de agosto é sobre uma mudança que precisa acontecer, uma transformação que precisa acontecer. E para cada pessoa essa transformação vai ser diferente, vai ser numa área diferente, num campo diferente. Mas para uns vai tocar mais em uns pontos do que outros. O que a gente tem aqui primeiramente? 3 reis. Rei de ouros, rei de espadas e rei de copas. E uma rainha de copas. Esses 3 reis eu vejo como 3 figuras na sua vida. Uma delas sendo você.
E é como se houvesse aqui uma dinâmica. Como se houvesse aqui uma dinâmica que você precisa de saber direcionar. Primeira questão aqui é, dentro desse rei de ouros, que tem estabilidade suficiente, mas tem medo de perder o que tem, a gente entra aqui com o rei de espadas, que é essa personalidade precisa de se tornar mais flexível. Você não pode mais depender do seu medo de perder. Você precisa de saber confiar no que você tem. Só assim você consegue manter o que você tem. Agora, se você começar a focar sempre no medo de perder, ou vibrar no medo de perder, isso pode acontecer com você mais cedo ou mais tarde. E assim, quando eu digo assim, vibrar no medo de perder, não é que você está pensando sempre, imagina, você é uma pessoa que tem boas condições financeiras. Certamente você não está sempre pensando, eu espero que eu nunca fique pobre, eu espero que eu nunca perca as coisas, eu espero que eu nunca chegue onde, nesses lugares. Eu sei que você não está fazendo isso, mas quando você pensa nisso, aquilo que você pensa primeiro é: isso não pode me acontecer. E aqui você precisa de mudar esse pensamento e pensar: isso não vai me acontecer porque eu sei o que sei e sou o que sou. É diferente. Uma coisa é você olhar para uma vida escassa e pensar: tenho medo de ser essa pessoa. Outra coisa é você imaginar uma vida escassa e pensar: eu nunca vou chegar a determinado limite porque eu sei o que sei e sou o que sou. E por causa disso eu sei que eu não vou me perder nesse caminho. Incrível. Debaixo do 4 de paus, a gente tem aqui um 7 de ouros. Engraçado que eu vejo aqui. Eu vejo aqui dons florescendo. Olha só como você vê aqui. Das mãos dessa mulher, as flores nascendo, as sementes nascendo nas mãos dessa mulher. E eu vejo aqui como se você começasse a entender o poder que você tem nas mãos. Você começar a entender como você pode moldar a sua realidade. Como você pode viver num lugar de maior abundância e maior estabilidade. Porque está em você ouvir mais o coração e menos a mente. Rei de copas. Esse rei de copas debaixo do 8 de espadas me mostra que um coração que está bloqueado devido a muitas feridas abertas e muita confusão mental, muita dúvida, muito trauma. Muito trauma. Por isso que
Para algumas pessoas, novamente, a gente falou que para algumas pessoas existe aqui a clareza de que você gosta de uma outra pessoa, tá apaixonado por uma outra pessoa. Tanto é que saiu uma rainha de copas no final do deck e um rei de copas debaixo do 8 de espadas. Essas pessoas não estão juntas. Isso tem aqui alguém que não está com a pessoa que deseja. E aqui é sobre essa dinâmica. No momento em que você se libertar dessa prisão mental, essa conexão acontece. Esses medos, esses bloqueios, essa coisa do ai, o que vão pensar de mim, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar de mim, o que a pessoa tal vai fazer. Estrela. A estrela debaixo do 3 de copas aqui tá me mostrando sobre encontros divinamente guiados. Por isso, para algumas pessoas significa momentos de alegria, de lazer com as pessoas que você ama, que foram divinamente arquitetados, porque precisam realmente de estar ali, acontecer aquilo para que você chegue onde você precisa chegar. Para outros, é um ajuste kármico, um ajuste divino, para que você esteja com a pessoa que você precisa de estar. E por isso, alguma coisa no seu casamento ou no seu relacionamento acontece para que vocês terminem e você fique com a pessoa que precisa de ficar. Mas novamente, isso não é para todos, só para algumas pessoas. Babado forte, hein, gente? Meu Deus. Que mais? O que mais é que vocês podem me contar sobre novidades, mensagens ou direcionamento para os piscianos no mês de agosto? Mensagens, conselho e direcionamento para os piscianos no mês de agosto. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o sol com a morte? 6 de paus. O que é o rei de ouros com o rei de espadas? Caíram 2. 8 de ouros e cavaleiro de espadas. O que é o 4 de paus com o 7 de ouros? A imperatriz. O que é o 8 de espadas com o rei de copas? Valete de ouros. O que é o 3 de copas com a estrela? Ás de paus. Com 3 de ouros no final do deck. Piscianos. Que mais? Que mensagens, conselhos os nossos guias têm para vocês? 6 de paus, a carta do sucesso. Ela veio debaixo do sol e da morte. A transformação que está acontecendo é para te levar para o seu melhor lugar. A mudança que está acontecendo é para te prestigiar. É para que você viva o melhor que você pode viver. Ok? Rei de ouros e rei de espadas vieram com 8 de ouros e um cavaleiro de espadas. Trabalhe a sua mente. Trabalhe a forma como a sua mente te domina. Aqui a gente tem um rei de ouros e um rei de espadas, mas eles estão numa camada superior de você. Na camada inferior, a gente tem o cavaleiro de espadas e o 8 de ouros, que é, você precisa de aprender a moldar cada pensamento, aprender
desenhar, a manipular, a esculpir. Essa era a palavra que eu estava tentando encontrar. Aprender a esculpir os seus pensamentos, para que você saiba o que você deixa passar na sua mente, o que você não deixa. Há muito pensamento tóxico aqui. 4 de paus, 7 de ouros, imperatriz. Para algumas pessoas, que temos aqui essa questão que a gente falou, né? Do rei de copas com a rainha de copas. Eu vejo aqui alguém destinado a você. Mas que não é tempo ainda. Não é tempo ainda de vocês estarem juntos. Há algumas coisas aqui que você precisa de aprender primeiro. Nomeadamente, trabalhar a sua mente. Trabalhar a sua mente. Para além disso, eu vejo, como a gente falou, dons surgindo. Dons psíquicos. Seus dons estão se desenvolvendo aqui. Estão gestando. Há coisas novas que você vai descobrir sobre você a partir dessa mudança. 8 de espadas com um rei de copas, temos aqui um valete de ouros embaixo. Esse valete de ouros é um estratega muito bom, mas ele é bem mais lento que os outros. Ou seja, aqui é o artesão que está aprendendo a se tornar mestre. E no que você está aprendendo a se tornar mestre? A dominar os seus pensamentos. A moldar, a esculpir os seus pensamentos. Porque aqui a gente volta novamente no mesmo ponto. 8 de espadas, rei de copas, com um pajem de ouros embaixo. Você precisa de saber dominar a sua mente, os seus pensamentos. Só assim você vai conseguir dar a volta por cima ou os próximos passos que você precisa de dar. Debaixo do 3 de copas e da estrela, um ás de paus. Oportunidade. Há uma nova oportunidade chegando. Para cada caso é um caso, mas para uns é uma oportunidade de um novo trabalho, para outros é uma oportunidade de um recomeço com alguém, para outros é a oportunidade de você se encontrar com a pessoa que você ama, que é, né, aquele caso que a gente estava falando. Para outros é a oportunidade de você encontrar as pessoas certas nos lugares certos para te ajudar nesse caminho. Mas a palavra que eu ouço aqui é oportunidade. Se você estiver presente, você verá muitas oportunidades te sendo dadas. Ainda há muito para trabalhar, ok? Há muito para trabalhar, isso eu não vou negar. Porque a gente tem aqui uma mente muito, muito barulhenta. E essa mente precisa de um guia. Por isso está aqui esse ás de paus, uma chama da espiritualidade, um guia da espiritualidade que te ajuda a direcionar, dominar e controlar aquilo que está te dominando e controlando. Oh yeah! Conselho final do Osho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Nossa. Então tá. Caíram 4 cartas.
E meu Deus do céu, gente, ó. 10 de paus, supressão. 6 de espadas, o fardo. 9 de paus, a exaustão. E o imperador, o rebelde, que veio com a imperatriz, né? Que a gente já tem aqui a imperatriz. E um pajem de paus, a intensidade. Ponto número 1. Tá muita coisa aqui. Há muito cansaço aqui. Há muita coisa que tá sobrecarregando você. Há muito fardo que você está carregando que não é seu. Há muitas correntes que você está carregando que não são suas. Há muito esforço que você está colocando no seu dia a dia que não é necessário. É como se você estivesse levando uma vida que não é sua, mesmo. Porque você está se esforçando para caber num lugar que você não pertence. Ai, gente, muito cansaço aqui. Imperador. A carta do Imperador aqui me revela duas coisas. A primeira delas é o contraste que faz com a carta da Imperatriz, que já caiu ali na mesa. E a gente já tinha visto, né, um rei de copas e uma rainha de copas. Existe um casal real aqui. Para algumas pessoas, existe uma conexão de almas. E você precisa de... Não é que você precisa, você vai ter clareza sobre essa conexão. Você vai ter a total percepção de que existe essa conexão. Você não vai mais ter dúvidas de que vocês estão conectados. Mas, para além disso, a gente tem aqui o imperador tentando se libertar das correntes. O rebelde. Você está carregando muitas coisas que não são suas. Carregando muitas crenças, muitas responsabilidades, muitos pensamentos, muitos hábitos, muita coisa que não é sua. E você precisa se libertar. O rebelde é aquele que se liberta das correntes e das amarras que não permitem crescer, evoluir ou desenvolver. Você só consegue chegar lá quando você se liberta. Intensidade e o sonho embaixo. Olha que interessante, o 6 de copas aqui. Que tá falando novamente desse casal real, dessa conexão de almas. Tem aqui algo muito intenso. E a intensidade com o sonho. Tem algo muito intenso aqui que você está sentindo, que você está sonhando. Para alguns é uma pessoa, para outros é um projeto, para outros é uma idealização. Mas é algo que está bem forte aqui para você. Tão forte que vai te dar total clareza sobre o que você precisa de fazer a partir de agora. A todos os níveis. É incrível, que por isso que eu falo que tão incrível a leitura de cartas. Você consegue ver a imagem completa do que está acontecendo. Bom, mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.